Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Dani. Eu tô com a doutora Nidia aqui no telefone pra gente Tá bom, acertar o Teams dela. E aí, às 8 eu já admito as pessoas. ok. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem, Boa noite. Pessoal, às 8 horas eu vou pedir para vocês colocarem as pessoas para dentro, que eu tô com a doutora Lídia na outra linha aqui resolvendo um problema técnico, tá? Podem ir colocando, dando boa noite, abrem as câmeras. Boa noite, pessoal. Em alguns momentos a gente vai começar, tá? Só uns minutinhos. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Eu tô com a doutora Lídia no telefone, a gente tá com um pequeno probleminha aqui de acesso do Teams, a gente já começa, tá bom? Só um minutinho.
Só um minutinho, pessoal. Já já a gente vem aqui. Estamos aqui com um problema de acesso ao Teams. Erivaldo, eu estou te juntando aqui na ligação da doutora Nídia, tá? Para você ajudar aqui ela com o Teams também.
Oi, pessoal. Boa noite. Estou vindo aqui para avisar que o Rodrigo, a doutora Miriam, daqui a pouco eu já estou entrando pelo celular. Tudo bem? Desculpem aí. Problemas técnicos. Pessoal, boa noite. A gente está com um problema do acesso da doutora Nidia à plataforma, mas ela vai acessar pelo celular, tá? Vocês estão vendo a tela já com a apresentação? Não, Rodrigo, ela estava Sim. aparecendo, mas Ela sumiu. saiu, né? Deixa eu colocar É. aqui. E ela está entrando pelo celular e eu vou passar os slides. Agora está aparecendo, tem que projetar. Certo. Vou só esperar ela entrar. E a gente já começa. É que ela não consegue entrar nem pelo celular, nem pelo computador, porque está dando um bloqueio, tal. Acho que é um firewall do Einstein. Só um minutinho.
Boa noite, doutor Marçal. Seja bem-vindo. A gente está com um probleminha de acesso da doutora Nídia, mas a gente já vai regularizar. Ela vai ligar pelo celular. Tem um problema com o firewall do Einstein que bloqueia o Teams.
começar tudo de novo. Acho que a gente vai conseguir aqui. A doutora Índia está entrando. Vamos só. Eu já aceitei a senhora. Ela já entrou aí, né, doutora Índia? Sim. A câmera que eu acho que não tá, né? Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos lhe ouvindo. Já. Eu estou compartilhando a sua apresentação aqui, doutora Índia. A senhora quer compartilhar ou quer que eu passe os slides para a senhora? Ela está ouvindo a gente aqui? Jeito. Pessoal, a doutora Índia caiu, tá reconectando. Tá difícil hoje, hein?
Temos? Eu estava aqui. A gente não conseguir dessa vez, gente, a gente vai ter que remarcar e talvez vou ter que fazer vários testes com o computador dela ou a gente vai ter que remarcar em outra plataforma, se ela não conseguir pelo Einstein, mas ela estava aqui agora. Ela até falou, consegui. Não estou vendo ela aqui. Nossa. Ela caiu de novo? Não, ela está aqui, doutora Nídia. Se a senhora estiver ouvindo a gente, a senhora está muda. Doutora Nídia, a gente não está vendo o seu... ouvindo a senhora. Eu estou vendo que a senhora está aqui na reunião. Ela está me ligando no celular aqui, peraí. Microfone. Ah! Ok. Oi, Fih. Boa noite a todos. Vamos agora, depois de uma longa e tortuosa caminhada, vamos passar a nossa aula. Muito obrigada pelo convite, Rodrigo. Vamos dividir um pouquinho da experiência nossa em Licor. Muito bem, doutora. A senhora quer que eu vou passar aqui os slides para a senhora me avisa quando quiser. Só um minutinho, eu vou compartilhar minha tela enquanto eu vou apresentando. Acho que a doutora Nídia dispensa apresentações, mas ela é a nossa convidada especial, médica hematologista, patologista clínica, chefe do hospital, do Laboratório de Citometria de Fluxo do Hospital Albert Einstein. Estou aqui compartilhando a tela. Falem para mim quando vocês estiverem vendo. Todo mundo está vendo? Sim. Doutora Nídia, o palco é seu. Tá. Então, eu sou Nídia Bacal, médica hematologista e patologista clínica. Eu trabalho em citometria de fluxo desde 1991, no laboratório clínico do Hospital Alberto Einstein. Esse horário não é bem o nosso horário, mas chegamos lá. Pode passar, por favor, Rodrigo. Então, vamos falar sobre a relevância na detecção das células leucêmicas ou anômalas no líquido cérebro-espinhal e o papel da citometria de fluxo. Aqui é um caso de uma LLAB que tem uma recaída em sistema nervoso central. São 6 células por milímetro cúbico. Esse caso entrou para nós em agosto de 2017 e os glóbulos vermelhos eram 0. Nós observamos nesse primeiro histograma granulócito, linfócito e monócito, e, na verdade, uma população de blasto com 45 fraca expressão. A gente não tem dúvida que ele é 10 e 20, que ele é 34 e 19. E essa população representava 10% de blastos linfóides no líquor. O 10 era de forte expressão, ele era 19, ele era 10 e 20 ao mesmo tempo, um assincronismo, um 34 muito forte, não está visível aqui, mas o 38 era de fraca, num 45 de fraca expressão, ninguém tinha dúvida que era um fenótipo anômalo. E aí eu pergunto para vocês, 6 células por milímetro cúbico de leucócito num líquor é normal? Pode passar o próximo, por favor.
Então, para saber o que é anômalo, a gente tem que saber o que são os valores de referência de normalidade. E se espera no líquor ter uma célula, 12, que vai de 0,4 e no máximo 3,17 de leucócitos, é o normal que se espera no líquor. Então, eu ter 6 células já é um dobro do que se espera. Se vocês observarem a distribuição, o mais comum é o linfócito. E entre o linfócito, o mais comum é o linfócito T. Mas observem que os números são baixos, 0,66 em média de linfócito, chegando até 1,88. E de célula T até 1,83. Então, é muito poucas células, são muito poucas as células. O monócito é o segundo maior frequência que você vai encontrar no líquor, chegando até 1,11. Granulócito muito raro, até 0,43 no máximo, NK 0,06, células B quase nada, 0,03 e NK 0,05. Então, de células B, se espera no líquor normal muito poucas células. Pode passar o próximo, por favor. A infiltração de células leucêmicas no sistema nervoso central estão relacionadas diretamente a uma sobrevida global baixa, sendo uma das principais causas de morte nas recaídas das leucemias de LLA. Melhora com a profilaxia intratecal durante o tratamento na infância. O envolvimento do sistema nervoso central é mais comum na LLA do que na LMA, tanto na criança como no adulto, embora as taxas em LMA podem estar subestimadas, porque os protocolos de tratamento da LLA implicam em você fazer profilaticamente a punção intratecal e o tratamento intratecal. Então, o envolvimento do sistema nervoso central, ele é detectado no diagnóstico inicial e se ocorre uma recidiva. 30% dos casos de recaída representa o principal obstáculo para o sucesso do tratamento da LLA. Características tecnológicas na identificação do blasto no líquido céfalo-raquidiano. Esse trabalho foi uma revisão sistemática dos métodos de citometria e de hematologia laboratorial para a caracterização desses blastos. Esse foi um trabalho de revisão com 108 artigos e ele começa justificando clinicamente por que identificar blastos no líquor, a identificação do blasto no líquor com base morfológica, qual é o papel da citometria, inclusive na doença residual mensurável, o uso de analisadores hematológicos para identificar blasto no líquor, que nós vamos discutir um pouco, e as questões de qualidade naquilo que nós estamos fazendo. Pode passar o próximo, por favor. Então, o envolvimento do sistema nervoso central na leucemia aguda tem 3 possibilidades. A primeira possibilidade, a gente começa a achar vários artigos sobre isso, é um envolvimento oculto, onde é subclínica o envolvimento do líquor e não tem lesões formadoras de massa. Então, você detecta essa recaída ou essa... mesmo no início do tratamento, mas ele é subclínico, a pessoa não tem a clínica e é oculto. Existe a meningite leucêmica, que é o envolvimento das leptomeninges com blastos leucêmicos, com preservação do parênquima cerebral. As células leucêmicas são encontradas no espaço subaracnoideu e aderem às membranas meníngeas ou circulam no líquor. A relação entre essas células que se aderiram ao espaço subaracnoideu e as células que estão circulando na leptomeninge, nós não é muito esclarecido, porque algumas circulam e outras não.
Já o sarcoma mieloide é uma massa tumoral composta por blastos que pode estar dentro do sistema nervoso central. Então, na leucemia ou no linfoma linfoblástico B, ocorre menos de 5% dos pacientes no seu diagnóstico inicial. Já na recaída, chega até 10%. Fatores de risco, como a gente sabe, a idade é mais comum em adultos mais jovens, não tanto criança, mas adultos jovens. O imunofenotipo de células B um pouco mais maduras na sua ontogênese, o imunofenótipo de célula T. Quando na LLA eu tenho o gene KMT2A, ou a translocação 922, ou a translocação 19. Também quando existem altos índices proliferativos, quando eu tenho uma leucometria elevada e um DHL elevado. Em crianças, a fusão BCR-ABL e leucócitos elevados, como por exemplo na LLA-T, são fatores de risco mais significativos para predizer doença no sistema nervoso central. É limitada a significância do envolvimento de líquor em LMA, e teoricamente ocorre em menos de 5% das mieloides agudas. Mas quanto isso é subestimado, pensando que pode ser uma infiltração oculta, que, bom, sarcoma a gente vai ver por imagem, mas essa proporção de células meníngeas ou no próprio espaço licórico. Pode passar o próximo, por favor. Então, em relação aos aspectos metodológicos, a câmara de Fuchs-Rosenthal, eu vou ter que ter um microscópio e a cytospin. É um desafio a quantificação automatizada de células do líquor e o corte confiável para o médico, para o pediatra, por exemplo, são 5 células por milímetro cúbico. Esse é o valor limite para separar um resultado normal de um resultado patológico para o clínico. Se tal diferenciação não puder ser alcançada, o uso clínico diário é questionável, porque os médicos confiam nesses valores e tratam os pacientes conforme esse limite. O problema da cytospin, o que também requer um pessoal treinado e especializado, e ela tem que estar muito bem, a sua velocidade muito bem conferida para ter certeza que ela é confiável. Fora isso, tem que ter pessoal altamente treinado na utilização e na avaliação se a cytospin está com a velocidade correta. A infiltração do sistema nervoso central em leucemias agudas é uma estratificação de risco e, como nós falamos, pode ser feita no diagnóstico inicial, no final do tratamento, ou se durante o tratamento você tem uma suspeita clínica de envolvimento do sistema nervoso central. A precisão da contagem de células para você distinguir o que você vai chamar de blasto na citomorfologia e o que não é blasto na citomorfologia e é de outra origem. Pode passar o próximo. Vários equipamentos tentaram fazer a quantificação de células no líquor, mas a análise é um procedimento de rotina e é realizada manualmente para contagem e diferenciação das células. É considerado ainda o padrão ouro a realização manual. Tem uma alta especificidade, mais de 95%, mas uma baixa ou limitada sensibilidade, 50%, e baixa reprodutibilidade, também ao redor de 50%. Na contagem de baixa, com baixa celularidade, a avaliação morfológica é demorada, trabalhosa, realizada em preparações de cytospin, que a velocidade do rotor pode ter um grande impacto, né, porque tem que ser sempre baixa velocidade, e pode apresentar distorções morfológicas importantes, principalmente pela falta de albumina. O tempo entre a coleta e a realização é
crítica para distinguir esses blastos. Então, na verdade, até para a morfologia é muito importante colher e logo visualizar na citomorfologia, porque o tempo também vai alterar esses blastos. Nas análises automatizadas, ainda o limite inferior para o líquor é de 20 células, e nós sabemos que para o clínico é importante 5 células. Então, você pode usar o Celgene da Abbott, o Sysmex, a Mindray, a Beckman Coulter, o Cellavision, existe até o Glowsight, que é específico só para líquor, mas o limite de detecção, o intervalo vai de 5 a 30, e menor que 30 necessita confirmação manual. Então, você não foge da citomorfologia e da contagem manual. A diferenciação celular por dispositivos automatizados fornece apenas uma orientação para linfócito, granulócito e monócito, mas outros tipos de células, como células tumorais, siderófagos, blastos, não são confiáveis. Você volta para a citomorfologia. Pode passar o próximo, por favor. E é a citometria de fluxo que vai nos ajudar mesmo com muita rapidez. Então, linfócitos por side scatter, aqui nós vamos ter a relação 4 e 8, aqui nós vamos ter o CD3 no histograma 3 e o 3 ativado com HLA-DR presente. Essa população, eu vou ter células plasmocitárias anômalas, que elas são 38, 19, um pouquinho mais fraco. Esse 19 dessa população aqui no histograma 4, eu vou ver que ela é totalmente lambda e nada capa. E a população que é 19 e não é 20, um 20 de muito fraca expressão, ela é capa. Então, eu vou ter o plasmócito, que é lambda, e o linfócito 19 com 20 negativo, que é capa. Você pode ter, na verdade, duas populações anômalas, inclusive em células de líquor, o que é muito raro, mas pode acontecer. Com que sensibilidade? 10 a quarta, 10 a quinta, uma em 100 mil ou uma em 10 mil. Vamos discutir um pouquinho o TAT, Turnaround Time, a reprodutibilidade. É possível trabalhar com amostra de baixa celularidade, baixo volume, e a atenção pela viabilidade celular. E a morfologia, às vezes, fica duvidosa, principalmente na celularidade baixa. Pode passar o próximo. Esse é um trabalho, o Rodolfo e a Laís encabeçaram esse trabalho, que foi, na verdade, publicado em 2018, e nessa época nós tínhamos 443 amostras. Vocês vão ver que hoje nós estamos perto de 5.000 amostras de 2018 para 2025. Então, em 7 anos, nós fizemos 10 vezes o que está aqui nesse trabalho. Está na hora de fazer um novo trabalho, lógico. Então, 443 amostras com Foride scatter, com fluidos, com líquido, fluidos cérebros espinais. 320 amostras tinham hipótese clínica de células neoplásicas hematológicas e 123 com outras condições clínicas, encefalite, crise convulsiva, doenças autoimunes. Então, 368 dessas 443 eram normais e 75 amostras eram positivas. Aqui, de setembro de 2022 até de 2017 a setembro de 2022, 2.779 amostras de líquor a gente realizou. Mas até hoje, 4.000, eu vou mostrar no final, quase 5.000. Dessas 75 amostras positivas, 33 linfoma não Hodgkin B,
14 LMAs, vejam que não é tão pouco em termos de proporção, 11 LLAs-Bs e 9 LLAs-Ts, somando 20 LLAs. É mais que as LMAs, mas LMA não é desprezível, não. 4 células plasmáticas anormais nesse trabalho, 3 linfomas não Hodgkins TNK e uma neoplasia de células dendríticas. Pode passar o próximo, por favor. O desafio, com certeza, baixa viabilidade celular, baixa celularidade, pouco volume, análise de eventos raros, perda de células durante o processo técnico e contaminação com sangue periférico. Próximo, por favor. Então, a degradação espontânea das células em fluido cérebro-espinal não são todas na mesma velocidade. Nós vamos ver que se o linfócito, por buffer, ele resiste um pouco mais. O linfócito in natura, que essa segunda linha já tem uma degradação maior. Granulócito e monócito in natura, a degradação é muito grande depois de 90 minutos. Então, 1 hora e meia, você já não tem mais quase células para ver. Aqui não foi mostrado o blasto, mas com certeza a degradação é maior ainda. Então, a amostra deve ser processada até 1 hora, se ela estiver in natura, após uma punção lombar. No entanto, deve ser estabilizada para evitar a deterioração da célula devido ao rápido efeito citotóxico in vitro. Coletar sempre mais de 2 ml de fluido cérebro-espinal por punção lombar. Se eu usar RPMI ou Transfix, eu melhoro muito a qualidade da amostra e preservo ela por mais tempo. Então, as amostras, de preferência, processar em 1 hora ou estabilizar em meio de cultura. Usando o meio RPMI, você pode coletar, como mencionado, acima de 2 ml de líquor, diretamente num tubo com 15 ml estéril, contendo 2 ml de meio estabilizador. Você consegue estocar por 18 horas a 4 graus. O Transfix, usando meio estabilizador, coleta 2 ml de fluido diretamente no tubo, contendo 0,4 do meio estabilizador. A relação é 1:5 do meio para o líquor. E pode-se estocar 48 e até 72 horas a 4 graus. Pode passar o próximo, por favor. Então, o volume mínimo de amostra para citometria de fluxo é de 1 a 3 ml. De preferência, se possível, mais, usado em estudos de LLA infantil. A gente sabe que 2, 3, 4 ml de líquor é bastante líquor para uma criança, dependendo do tamanho dela. Então, os reagentes, o MPMI, que é o Mayo Rosell Park Medical Institute 1640, ele expira em 3 meses. O Transfix, que é da Cytomark, do Reino Unido, é uma solução de formaldeído otimizada com EDTA. Ele expira em 1 ano. E um dos probleminhas do Transfix é que ele interfere na intensidade média de fluorescência, deixando, dependendo do marcador, a intensidade um pouco mais fraca. Eles ajudam a preservar as células para a citometria de fluxo entre 48 e 72 horas. Depois que você coloca no meio de cultura, você não consegue mais ver essas células por citomorfologia. Então, independentemente do método de preparação das células, recomenda-se que a contagem das células e a avaliação morfológica do líquor sejam realizadas na primeira hora após a coleta, para evitar perda significativa de células e também preservar a citomorfologia. Pode passar o próximo. Como nós trabalhamos no Einstein? É coletado Transfix,
São 2 tubos, de preferência 2 ml em cada tubo. Se faz a quantificação de células por câmara de Fuchs-Rosenthal, se lava uma vez com PBS em baixa velocidade de centrifugação, 200 G, 10 minutos, para eliminar o transfixe e as moléculas de imunoglobulinas livres. Cora com painel imunofenotípico de acordo com a hipótese clínica. Nós vamos ver os painéis para frente. A lise de glóbulos vermelhos só se necessário. Se eu fiz a contagem de leucócito e hemácia, eu tenho 0 de hemácia, você não precisa fazer lise. Tá? Lavar uma vez com 2 ml de PBS, adiciona 250 a 500 microlitros de PBS e adquire a amostra completa. Incluir na análise o tempo como parâmetro. A amostra completa num dos tubos. Dependendo da situação, você faz no segundo tubo e faz merge para poder chegar a uma quantidade suficiente para análise, ou você deixa o segundo tubo para completar o primeiro tubo conforme o que está dando. Eu vou mostrar para vocês. Pode passar o próximo. E o que foi interessante desse trabalho que a Laís, o Rodolfo, o pessoal fez? A maioria das dos nossos líquores analisados tinham de 1 a 3 células, e isso representava 45% das amostras analisadas, das 443 amostras. 29% tinha 0 de célula. E aí, nós vamos ter de 3 a 5 células, 4%, de 5 a 10 células, 8%, de 10 a 100 células, 10%, acima de 100 células, 4%. Aqui, acima de 10 células, eu sempre lembro do Dr. Carlos Ceni, porque ele brincava, com 50 células eu não preciso de vocês. Lógico, né? Ele vai precisar quando tem muito pouca célula. Então, em líquor com menos de 5 células representavam 78% das amostras. Então, vamos lembrar que o clínico, o pediatra, quer que 5 células por milímetro cúbico, mas a maioria tem menos que 5 células por milímetro cúbico. Pode passar o próximo. Sempre mandar 2 tubos, de preferência com 6 ml, 3 em cada tubo. Então, a celularidade, como eu falei para vocês, 128 tinham 0 células, e a distribuição? A distribuição, 96% 3, 51% 4, 45% 8, 14, muito frequente, 83%, NK 50%, 7, 0,8 e 0. Conforme eu vou aumentando a minha celularidade, e os números foram diminuindo, 100% de 3, 4, 8, 14, NK, 19, CAP e lambda. Lógico, se eu tenho muito pouca célula, eu vou ter mais dificuldade se eu tiver uma população menos frequente no líquido. Então, a celularidade foi definida pela Câmara de Fuchs-Rosenthal, mas essa é a distribuição na citometria. Pode passar o próximo. Na pesquisa de células neoplásicas, com uma celularidade de 0, a citometria conseguiu achar 11 e a citomorfologia 2. Então, a diferença significativa. Com uma célula, a citometria achava 18 células e a citomorfologia 5. Com 2 células por milímetro cúbico, a citometria achava 7 e a citomorfologia 3. E com 3 células, a citometria 4 e a citomorfologia 3. O próximo, por favor. Então, em relação ao número de células, como a gente falou, o cutoff nosso era muito baixo na maioria, e era justamente com o número de células muito baixo, nós podemos observar
que a citometria foi muito mais sensível que a citomorfologia. É isso que quer dizer. Pode passar o próximo, esse slide. A probabilidade estatística na análise de eventos raros, que o número de eventos pode corresponder a uma população de células específicas, deve ser calculada pela distribuição de Poisson. Então, se eu tenho um número de parâmetros, até 10 parâmetros, e no canto 2, com 3 lasers, a gente usa 8 cores, no Navios, hoje no DXFlex, com 3 lasers, a gente usa 10 e até 14 cores, 18 até, são 13 cores e 18 anticorpos, nós podemos ter, com o número de eventos, uma probabilidade maior, e o número de eventos no cluster para análise de eventos raros, com 10 cores, a gente chega a entre 5 e 10 eventos raros podem ser captados. Pode passar o próximo. Então, a literatura discute muito quantos eventos podem ser valorizados. Então, a aquisição mínima de 1.000 células no líquor com suspeita de linfoma, isso é de 2002. 1999, 100 eventos em gate de linfócito com suspeita de linfoma. Jacó-Craan, que a gente teve a oportunidade de conviver um pouco, 25 eventos em um líquor positivo, de 10 a 25 ele colocava como inconclusivo e menos de 10 negativo. Já em 2011, 25 eventos, conforme em 1995, o tempo vai 15 eventos, e dependendo do grupo, e Quijano, em 2009, já valoriza 10 eventos. Hoje, o consenso da literatura é 10 eventos, menos de 10 considerando negativo. Mas não é unânime, porque atualmente, olha, 2012, 20 eventos, o Quijano, que tinha falado em 10 eventos, já tem Subirá falando em 9 eventos para linfócitos B e 12 eventos podem ser valorizados para T. A Fiona Craig, que é uma pessoa muito importante na área, coloca 13 eventos. E o grupo nórdico de LLA, eles já falam em 2020 em 10 eventos. Esse grupo é muito forte para líquor em LLA. Eles já preconizam também 10 eventos. Valorização para ser positivo, um líquor para LLA, por exemplo, ou para um linfoma, ou para doença oncohematológica. Pode passar o próximo. Então, aqui só um exemplo, também já do nosso serviço, um linfoma com uma célula, um glóbulo branco por milímetro cúbico, num volume de 3 ml, então a celularidade estimada era de 3.000 células por milímetro cúbico. Todo o volume foi marcado num tubo de 10 cores com 14 anticorpos, e nesse caso o Duraclone, né, que é os reagentes secos, foi adquirido por Navios, pela citometria de fluxo do Navios, da Coulter. A análise foi feita no software do Calusa, e o total de eventos captados foi 9.690, sendo que 2.415 eram CD45 positivos. E aqui a gente vê uma região de linfócito com 17,3, uma região de monócito, 33 mais forte expressão com 60%, e aqui nem 3, nem 33, em azulzinho a gente já fica meio desconfiado, né? Mas nós vamos ver para frente. Esses linfócitos CAP lambda estão mantidos, né? 29 para 64, 64 de capa para 29 de lambda, os linfócitos B são normais. Desculpa, esse talvez não, esse é 3 com 4, é 64% de 4
e 29% de 8. Pode passar o próximo. Ainda nesse líquor, eu vou ter agora células NK, que não são 3, mas são 56 de 7%. E aqui no segundo histograma, eu vou ter uma população B, CD19, positiva de 6,5%. Então, aqui, o que é negativo 19, eu vou ver o NK, vou ver meu linfócito, vou ver meu monócito 19 negativo e 6,58 do 19 positivo. Essa população, nos histogramas de baixo, é um 20, 19 forte, mas eu vejo ainda uma populaçãozinha aqui, talvez um arraste, vamos dizer assim. Essa população 19 e 20 é totalmente capa e nada lambda. Então, eu tenho 99% de capa e 0 de lambda. E ela não é nem 5 nem 10. Então, é um linfoma provavelmente não Hodgkin B, com não 5, não 10, infiltrando o sistema nervoso central. Pode passar o próximo. Vamos falar um pouquinho da perda das células durante o processo técnico. Em cada centrifugação, 16% dos linfócitos já são destruídos conforme você vai centrifugando. Então, centrifugar para concentrar as células e eliminar as proteínas livres pode interferir muito, principalmente na resolução kappa-lambda e a perda da célula durante o processo técnico. Pode passar o próximo. A manipulação mínima da amostra é o ideal. Então, lógico, centrifugar com baixa rotação, 200 G por 10 minutos, remover o sobrenadante por aspiração e nunca por inversão, realizar hemólise somente quando necessário, e 10 leucócitos por milímetro cúbico. Se tiver menos que 10 leucócitos, esse líquor tem que ser concentrado antes de você marcar. Com mais de 10 leucócitos, não é necessário realizar CAP lambda. A marcação pode ser realizada sem centrifugação para concentração. Se você não precisar fazer CAP lambda, você pode realizar sem centrifugar, não necessitando concentrar. Pode passar o próximo. Outro problema que nós vamos poder ter é a contaminação com sangue periférico. Então, hemácias no líquor pode indicar sangramento em sistema nervoso central ou punção traumática contaminando pelo sangue periférico. Então, é sempre recomendado você saber se no sangue periférico existem células neoplásicas e se é verdade se você está vendo blastos no líquor, ou se foi uma contaminação e até se não existe um resultado falso positivo. Em leucemia aguda, a punção lombar em líquor não deve ser realizada na fase aguda da doença se você tem alta leucocitose com grande quantidade de blastos, até porque você pode estar levando esses blastos para o sistema nervoso central. Essa é uma fórmula de quantificação de leucócitos em relação ao sangue periférico, os glóbulos vermelhos, para você ter um cálculo de quantos leucócitos você pode estar adicionando naquele líquor se houve uma contaminação. Pode passar o próximo. E aqui, como nós trabalhamos em termos de triagem, pode ir passando até chegar no final da... Mais um pouquinho, por favor, mais uma vez, mais uma vez. Então, qual é o nosso fluxo de trabalho? Se o tubo de triagem que a gente utiliza der negativo, se necessário, marcar o outro tubo de líquor e fazer o merge dos dados. Marcar o outro tubo de líquor com o painel adaptado para o caso. Então, você fez uma triagem, era B, era linfócito B, e você sabia que está vendo que é imaturo, mas você quer continuar
ou é um linfoma e é maduro, e você quer continuar para estabelecer o que está acontecendo ali, por isso escolher 2 tubos separados. Se na triagem, então, se é negativo, você tem que, na verdade, ou fazer um merge para tentar positivar, ou fazer o painel adaptado, dependendo da hipótese, para tentar decifrar o que é. Se no tubo de triagem deu positivo, existe uma baixa celularidade, talvez você precise realmente fazer um merge ou continuar com o outro tubo. Se já deu positivo e tem uma alta celularidade, o seu segundo tubo você pode precisar para biologia molecular ou para FISH, você não precisa utilizá-lo, você pode colocar para continuar a investigação, por outras metodologias, continuar a investigação. E não esquecer sempre do tempo. Pode passar o próximo, por favor. Então, aqui alguns exemplos de uma LLAB, o B maduro, 45 fraca expressão. Nós vamos ter um 22 mais fraco, que é 19, o 10 com 20, que é totalmente anômalo, e é 34. Uma LLAB com expressão anômala do 33, tudo isso em líquor, né? A B madura, o blasto com 45 fraco, que marca erroneamente, né, totalmente LAIP, né, imunofenótipo relacionado à leucemia, 19,33, um 10 que não é 20, né. Não é CAP lambda, é 19, não é MPO, é TDT e é 79A. Então, uma LLAB com expressão anômala do 33. A LLAT blasto com 45 fraca expressão e o linfócito T maduro normal. No normal vai ser 3 e 7, aqui nós vamos ter 7 sem 3, já é anômalo. Eu vou ter um 4 e 8 presente, mais 4 do que 8 mais presente, ele é um A. Então, isso é uma LLAT infiltrando sistema nervoso central. Então, a gente tem um imunofenótipo associado à leucemia, expressões aberrantes que são observadas em células malignas e a imaturidade dos linfócitos em líquido. Pode passar o próximo, por favor. Então, a combinação de anticorpos e cores por tubo, no mínimo são 6 cores, o preconizado são 8, nós trabalhamos em 10 cores. Expressões aberrantes não observadas em células não malignas, como LAIP, é uma quantificação rápida e precisa. As células podem variar de 5 a 30 células fenotipicamente aberrantes, nós já vimos que 10 células é o mínimo, né? Quer dizer, é possível, através de um cluster, poder valorizar. O consórcio do Euroflow é uma forma de trabalhar. O Clear Lab da Beckman Coulter é uma outra forma de trabalhar e permite a identificação precoce de recidiva isolada em sistema nervoso central, nas LLAs. Como a maioria dos protocolos pediátricos requer um limite de leucócitos maior do que 5 células por milímetro cúbico, além de identificação morfológica de blasto em lâmina de cytospin, os pacientes podem precisar esperar 16 semanas antes do diagnóstico. Então, as 5 células por milímetro cúbico, que o clínico ainda coloca como importante, o grupo nórdico, através desse trabalho, coloca que esse paciente vai recair. É uma questão de esperar, em média, 16 semanas, que são, na verdade, 4 meses, para essa criança poder valorizar essa infiltração do sistema nervoso. Os trabalhos mais atuais já chegam em 10 eventos, menos que 5 células. O difícil são os clínicos mudarem a conduta, a valorização disso na área clínica. Trabalhar com reagente seco e duraclone é muito interessante, porque você não tem erro de pipetagem e você pipeta só a amostra, né?
Isso aqui mostrando, na verdade, a nossa experiência em 10 cores e 14 anticorpos, né? E foi publicado pelo nosso grupo em Dry Reagent como um screening para doenças malignas. Pode passar o próximo. E o que nós usamos para identificação de morfenótipo em líquor. Em LLAB 58, 10, 38, 20, 34, 22, 19, 45, esses dois espaços em branco é possível preencher com algo mais. O tubo de screening, que é o inicial, 4 com capa, 8 com lambda, 3, 14, 33, 20, 56, 34, 19, 10, 5 e 45, já resolve muita coisa. Você já resolve o B imaturo, você já resolve o B maduro, se ele é 5, se ele é cap lambda, você já resolve em parte o T, porque você tem o 5, você tem o 4 e 8, tem o 3. Então, se você não tem 5, tem 3, só tem 4, ou só tem 8, você já resolve. Você resolve um pouco da NK entre o 3 e o 56, as células imaturas. O screening resolve muita coisa. Daí você continua com B, ou você continua com o painel T, 7, 1A, 8, 3 de superfície, 34, 2, 7, 4, 3 intra e 45. Depois do screening, do 34, 33, 14, a mieloide com 15, 13, 3, 33, 117, 34, BR 45, dois espaços para você preencher do que você precisar. Linfoma não Hodgkin B, 43, 200, 38, 3, 20, 79, B, 22, 19, FMC7, 45. E o T, com todos os marcadores T's, plasmócito, que aqui em cima nós mudamos um pouco o tubo de screening já, mas é possível 138, cap lambda intra, daí você tem que fazer lavagem, você pode perder células, 117, 19, 38, 81, 45. Então, dá para caracterizar perfeitamente qualquer uma dessas patologias em líquor usando os dois tubos, como a gente preconizou. Pode passar o próximo, por favor? É assim que nós trabalhamos. Esse é um líquor, uma punção não traumática, com uma célula por milímetro cúbico, mostrando também região de linfócito, monócito, granulócito, um pouquinho de blasto, as células blásticas aqui que são 19 positiva, 10 com 20, um 34 muito forte e um cluster com 34 eventos, que era 19 e 34. Pode passar o próximo. Um outro líquor com 0,6 células, então nós vamos ter cada vez menos eventos, um 45 fraca expressão, difícil, né? Muito poucas células, mas um 19 que parece que está fazendo um cluster, 2, 4, 5, 6, 7, 8 eventos, mas a hora que você coloca 10 com 20, a gente não tem dúvida que é um cluster anômalo, presente, um 34 presente aqui, e um cluster com 8 eventos, que era 1934. Para nós, significativo, isso significava 0,14% de células da população B imatura que expressavam esse 19. Pode passar o próximo. Então, a detecção de população de célula B monoclonal, isso para linfoma primário do sistema nervoso, é diagnóstico. A clonalidade kappa e lambda deve ser interpretada em combinação com as expressões dos outros anticorpos, né? 19, 25, 10, side scatter, forward scatter. Nem toda a população de célula B clonal no líquido é doença sintomática de sistema nervoso central.
Existem distúrbios hematológicos ou autoimunes indolentes que podem dar uma pequena população B madura clonal em líquor e não ser doença, para não ser linfoma, né? Correlação e acompanhamento clínico e laboratorial pode ser necessário. Então, não é sempre que você vê uma população clonal B madura em líquor que se traduz em linfoma. Nós temos que avaliar a parte clínica e laboratorial do paciente. Pode passar o próximo. Já os blastos em citometria, achados morfológicos, podem ser ambíguos. A sensibilidade, como nós falamos, de 10 a 4, nós já estamos falando de 0,01%. O aumento do envolvimento do líquor de 4% para 17% em amostras testadas por citometria. No nosso caso, 72 amostras de pacientes pediátricos com LLA-B. Apesar do aumento da taxa de detecção de blasto no líquor usando citometria, o significado clínico, existe muita resistência dos médicos em aceitar essa sensibilidade que é muito grande. 2 estudos recentes da Sociedade Nórdica de Hematologia e Oncologia Pediátrica relatam a citometria útil na distinção de pacientes pediátricos. Existe um risco, sim, de recaída, principalmente quando tem envolvimento de líquor, e apresenta um risco elevado de recorrência de LLA. E eles colocam aqueles 16 semanas para essa recaída, mesmo o paciente ainda em manutenção. Pode passar o próximo. Como equipe clínica dos pacientes de leucemia aguda, podem e devem incorporar esse método sensível e reprodutível para orientar o tratamento. Então, a citometria de fluxo do líquor aumenta a taxa de detecção do envolvimento do sistema nervoso central na LLA infantil, em comparação quando é feito citospin e apoiada a proposta do citômetro de fluxo do líquor incorporar como parte do diagnóstico na rotina para aumentar a sensibilidade da detecção de leucemia no sistema nervoso central. Especial atenção à amostragem ao transporte para evitar falsos negativos. O envolvimento do sistema nervoso central, determinada por citometria de fluxo do líquor, está associada a pior prognóstico e maior risco de recidiva. É necessário determinar se o envolvimento abaixo de 5 células por milímetro cúbico durante o tratamento significa o paciente ter um alto risco e requerer ter uma terapia intensificada e mais direcionada ao sistema nervoso central. Pode passar o próximo. Essa é uma infiltração para blastos mieloides. Então, nós vamos ver o 4-eyed scatter, side scatter em vermelho, um 4-eyed scatter aumentado de maior tamanho. Essa população é 117, que mostra nesse segundo histograma. No terceiro histograma, a gente não tem dúvida, ela é o 34, muito forte expressão, principalmente em relação ao linfócito T. CT34 em líquor é ectópico, já é doença, tá? 13 com 117 em vermelho aqui no histograma de baixo. O segundo histograma HLA-DR 33 em vermelho e 34 com 13. Então, é mieloblasto, uma quantidade até mais eventos, infiltrando nervoso central. O número de leucócitos nesse líquor eram 2 células por milímetro cúbico. Pode passar o próximo. Esse é um caso muito interessante de líquor. Nós vamos poder ver a morfologia em relação aos dias se passando. Então, na região 45 positiva, se identifica só
1,5 de linfócito T nesse primeiro histograma, 0,5 de NK, 0 de B, 0,1 de linfagem mieloide, e tudo que a gente vê, 98,4% de células positivas. Elas são positivas para 14, elas são positivas para o 7, elas são negativas para o 56, olha o mono no 14 aqui, 0,1, o linfócito T 1,5, células NK 0,1, e aqui os blastos são 38 positivas, e ela é 34 e 117, e a morfologia lembrava muito monócito, uma célula grande, volumosa. Pode passar o próximo, por favor. Isso foi 12 de agosto. 16 de agosto, ainda tinha 97% de células, lógico que com o mesmo fenótipo, e a morfologia estava desse jeito. Pode passar o próximo. O líquor, no dia 19 de agosto, a morfologia já começa a ser um pouco diferente, né? Ela muda daquela primeira morfologia, fica mais volumosa, já tem 76,5% de blasto, ele ainda é 34, 117, não é 56, não é 20, é 38, é 7 de forte expressão, mostra um 14, na verdade, negativo, e um 45 de moderada expressão. Pode passar o próximo. E a mudança da morfologia no final, né, já só tem 20% de blasto, né, para mostrar mais a morfologia mesmo e como essas células vão se modificando um pouco, não da positividade, mas da expressão antigênica. Olha o T, olha o monócito, 14 negativo, ela é 7, ela é 38, ela é 34 com 117, mas já não é um cluster tão bonitinho, não é 20, não é 56. E a morfologia se modificou totalmente com o passar do tempo, a citomorfologia. Pode passar o próximo. E o futuro, as novas tecnologias, chip para citometria, a microscopia epifluorescência automatizada, são lâminas de células imobilizadas numa superfície sólida, como um chip, com tecnologia de multiplexação para detecção de proteína, tem sido usada em fluidos como sangue periférico e líquor. As células preservadas em chip podem ser armazenadas por até 20 meses e podem ser posteriormente testadas com novos ou outros anticorpos. Citometria de fluxo espectral, a luz emitida é detectada, a resolução de diferentes anticorpos conjugados com fluorocromo é bem sucedida, porque o padrão de luz emitida espectral é exclusivo para cada fluorocromo e possibilita análise multiparamétrica de mais de 30 cores por tubo, aumentando muito a quantidade de dados que podem ser adquiridos de uma amostra de baixa celularidade, como, por exemplo, de líquor. Desvantagem dessas novas tecnologias, equipamentos especializados, além do citômetro de fluxo padrão, as questões regulatórias para essas tecnologias serem aprovadas pelo FDA e a contratação de tecnólogos com experiência especializada nessas metodologias mais sofisticadas. Pode passar o próximo. Como eu falei para vocês, 4.964 líquors. Se em 2014 até 2018 a gente fez aquele trabalho, imagina a possibilidade agora com 4.964 casos. Aqui é Covid, né? 191, mas nós estamos com muita experiência em líquor. Pode passar o próximo, por favor.
Linfoma não Hodgkin e doença linfoproliferativa das doenças ainda é o mais frequente, o mais prevalente. LLAB é a segunda maior casuística, 4,5% de LMA, inconclusivos 2,2% de LLAT, 54 casos, plasmócito, mieloma. Você sabe que agora nós estamos vendo cada vez mais mieloma infiltrando, não é muito, é 36, mas chama atenção. Doença linfoproliferativa T, 24, não hematológico, que nós estamos começando a buscar, as pessoas estão procurando e a gente está diagnosticando 16, e até uma promielocítica infiltrando o líquor. Esses são os 2.415 casos de 2021 a 2025. Então, nos últimos 4 anos, a Flávia conseguiu levantar para nós esses casos nesses últimos 4 anos. Pode passar o próximo, por favor. Os trabalhos científicos que foram realizados, esse do Frontier de 2018, que eram 1/10 do que a gente tem hoje, né? E o Dry Reagent, que também foi publicado. Pode passar o próximo. Controle de qualidade, a gente tem controle de qualidade para líquor pelo Quemequas desde 2018, o CAP ainda não tem, 4 amostras por ano, então a gente consegue se comparar aí com o pessoal. Pode passar o próximo. Agradecer, quer ver? O grupo da citometria, a Beth, a Bruna, a Dani, a Priscila, a Super Laís, a Super Flávia, a Bárbara, o Bruno, a Marília e a Andréia, Dr. Carlos Sene, que sempre nos apoiou, o grupo do Sene Lícor, o Márcio Vega, veja, não é Vega, aqui é H, é G, é Vega, e a equipe que trabalha no Sene Lícor, no Einstein está o Gustavo Bruniera, com uma equipe razoavelmente grande, o Rodolfo, que quem começou com todo o trabalho junto com a Laís na área de líquor, e todo o grupo que trabalha bastante. Desculpa aí o começo, que foi uma atrapalhação para poder entrar, mas acho que o recado pode ser dado, e o que vocês quiserem perguntar, eu estou às ordens. Não, doutora Lídia, foi excelente. Assim, a senhora é campeã de audiência, prendeu a audiência, está todo mundo aqui, ninguém saiu. 9h30 da noite, 9h35. Assim, infelizmente a gente não tem tempo para perguntas, mas assim, se vocês quiserem colocar no chat, coloquem aqui, eu levo para a doutora Lídia, ela responde, e daí, logo em seguida, a gente coloca para vocês lá no grupo as respostas. Né? Mas parabéns, doutora Lídia, realmente é uma experiência, assim, batendo 6.000 líquoros quase, assim, é um conhecimento que é agregado e que traz bastante, vamos dizer assim, informação numa área tão rara, né? E como a senhora disse, e que ainda, infelizmente, não é traduzida para a parte clínica, né? Que ainda permanece essa resistência. E eu acho que os trabalhos que estão surgindo, principalmente do pessoal da Noruega, Suécia, Dinamarca, os países nórdicos, eles estão muito empenhados que os clínicos comecem a aceitar a sensibilidade do método e cuidar dessas crianças, né? E adultos também. O pessoal começar a pedir, não só em monocítica, na mieloide aguda monocítica, mas começar a pedir para descartar possíveis infiltrações, né? Existe subestimação na LMA, sabe? Linfoma não Hodgkin agressivo, o pessoal está começando a pedir, e oncologia, viu, Rodrigo? É interessantíssimo, né? E eu acho que é isso. Enquanto mais a gente fizer, mais a gente consegue levar a educação para que as pessoas possam pedir mais
e terem realmente mais, vamos dizer assim, mais ferramentas, né, para tratar os seus doentes. É bem por aí, acho que é bem isso mesmo. Uma ferramenta maravilhosa. Que bom. Uma boa noite, gente. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por terem ficado com a gente até quase 10 horas da noite. E até o mês que vem. Um abraço. Obrigado, doutora Nídia. Nada, Tchau, tchau. Rodrigo. Obrigada. Tchau, tchau.